Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós leremos do versículo 14 até o versículo 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Quero que você me acompanhe ouvindo a leitura da Palavra de Deus. Depois nós vamos ouvir o coral novamente, então eu vou trazer a reflexão desta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29, assim nos diz a Palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, e rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ouçamos a voz do coral.
Em teus braços é o meu descanso. Que coisa extraordinária. Em teus braços é o meu descanso. Nós estamos encerrando a nossa campanha de oração pelas famílias da igreja. Minha família aos pés da cruz. E nós encerramos hoje a nossa campanha, mas ela persiste até quarta-feira, quando nós temos a nossa reunião de oração pela família. Então lá encerraremos os nossos processos de oração por esta campanha. Continuaremos as nossas orações, mas essa campanha encerra-se no mês de maio. E pensando na família, e pensando nos dramas familiares, e considerando os desafios que você como pai, você como mãe, tem na lida, na construção familiar, no avanço da sua família, enfrentando os desafios da família, eu olho para esse texto e quero nessa noite falar com você sobre 3 verdades que estão nesse texto que desafiam a você como pai, a você como mãe, a você como filho, a você como filha, a todos nós como povo de Deus. São 3 verdades que estão nesse texto que tem a ver com a família. E quero, nesta noite, convidar você a permanecer comigo aqui, caminhando comigo nesse texto, porque o Evangelho de Marcos é o evangelho mais breve, é o menor evangelho, é o evangelho que surge primeiro na história, é o evangelho que serve de base para depois Mateus e Lucas também escrever o seu evangelho. E esse evangelho tem uma finalidade muito, muito peculiar. O Evangelho de Marcos, ele é escrito para a cultura grega, ele é escrito num grego koiné, num grego muito popular. Marcos escreve o seu evangelho para apresentar Jesus em missão. A preocupação de Marcos não é outra senão falar de Jesus, o enviado de Deus, como servo de Deus, como servo que veio cumprir a missão de Deus. Ele veio nessa perspectiva, e o Evangelho de Marcos ocupa-se em apresentar Jesus para a sua cultura, para o seu povo, diante dos desafios da cultura, diante dos problemas da cultura. E no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, logo temos Jesus dizendo: está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, no Evangelho de Marcos, no início do Evangelho de Marcos, tão logo João Batista traz o seu anúncio. Marcos começa com o anúncio de João Batista de arrependimento para remissão de pecados. Jesus, na sequência, vai dizer: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o Evangelho de Marcos, ele é um chamamento à fé. Ele é um desafio àqueles que ouvem a Jesus, àqueles que conhecem a Jesus, àqueles que caminham com Jesus, àqueles que se deparam com o Evangelho, àqueles que querem de fato abraçar o Evangelho. Eles são desafiados a 2 realidades: ao arrependimento da sua vileza, do seu pecado, e a viver pela fé. É um desafio depositar aos pés da cruz e viver a partir de Jesus, viver a partir das realidades eternas pela fé e não pelas circunstâncias. E aqui nós temos um pai desesperado, um pai agônico, um pai cansado de ver na vida da família a disfunção. Nós temos um pai cansado de ver na vida do filho o mal crescendo vertiginosamente. Nós temos um pai que sai da circunstância do seu lar, sai da circunstância de sua casa, rompe o seu silêncio, rompe a sua dor, rompe a sua angústia, rompe o seu desespero, e olha para o filho, e o apanha o filho, e o leva na esperança, na certeza, na convicção de que Jesus pode fazer alguma coisa, de que Jesus tem possibilidades de alterar, de modificar o futuro da vida de seu filho. É um pai que está, de certa forma, incrédulo, mas ele tem esperança. É um pai que está vendo dia a dia o filho levando uma vida completamente comprometida com o mal.
O filho está crescendo, mas ele não cresce emocionalmente saudável. O filho cresce, mas o corpo não cresce ajustado, integrado. O filho cresce, os anos passam, os anos avançam, mas o filho leva uma vida disfuncional. Ele não tem a leveza que os filhos dos vizinhos têm. Ele não consegue fazer as coisas mais simples que os filhos dos vizinhos fazem. Ele não tem um ciclo de amigo maior como os filhos dos seus amigos têm. E o pai, então, olhando aquela dificuldade, aquela tragédia, e o texto vai dizer que o menino é tomado pelo mal. O menino é tomado pelo mal e o mal lhe toma de tal forma que ele vive realidades antagônicas, bem antagônicas. É fogo e é água. Esta expressão antagônica de água e fogo é para dizer como há um desequilíbrio na vida desta criança. Há um desequilíbrio, não há normalidade. A criança não tem justeza, os seus pensamentos não estão coordenados, a sua fala não é coordenada, as suas atitudes não são ajustadas. É uma criança, é um menino que vive entre os antagônicos, ora na água, ora no fogo. Isso é para dizer o quanto o mal é perversamente mal na vida humana. Essa distância entre o fogo e a água, que um colide com o outro, está presente na história dessa criança, realça o prejuízo do mal na vida do ser humano. E esta presença desse pai atrás de Jesus nos traz um relato, Marcos nos traz um relato de que esse pai não encontrou Jesus no primeiro momento. Ele foi até os discípulos de Jesus. Ele, não vendo Jesus entre os discípulos, pediu ajuda aos seus discípulos. E os discípulos nada puderam fazer, absolutamente nada puderam fazer. E em não podendo fazer, o pai permaneceu ali com seu filho e de repente vieram alguns teólogos para roubar a atenção, roubar o cuidado, roubar a energia dos discípulos de Jesus e ficaram ali num debate teológico, em meio à praça, e aquilo acendeu a curiosidade das pessoas, e as pessoas afluíram para aquele lugar, e então lá está o pai com o seu drama, com a sua luta, com a sua dificuldade, a criança no meio daquela situação, um menino incontrolável, totalmente descontrolado, em praça pública, e de repente todos os atores que poderiam fazer algo, nada puderam fazer e envolveram-se em discussões que não eram oportunas naquele momento. E nesta confusão, uma multidão afluiu ali. De repente chega Jesus. Vem Jesus. E quando vem Jesus, diz-nos Marcos que grande multidão afluiu a Jesus. Grande multidão correu a Jesus. Quando viram Jesus, foram a estar com Jesus. E dentre a multidão, diz o texto que um homem, um pai, grita desesperadamente. Olha só, versículo 17. E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arrilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e nada puderam fazer. Meu irmão, minha irmã, a primeira ideia que eu vejo nesse texto é a intervenção de Jesus no versículo 19. Olha aqui o versículo 19, olha comigo o olhar de Jesus para a sua geração. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Se você é um bom conhecedor da Bíblia, você sabe que Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus não foi aceito pelos judeus. Jesus foi tido como um impostor. Jesus foi tido como alguém que não pertencia ao colegiado
dos escribas, dos fariseus, ele não tinha autoridade na sua fala e no seu ensino. A liderança judaica fez todo o possível para fazer calar Jesus, mas a presença de Jesus, ainda que incômoda, ela trouxe aquilo que o próprio Deus o enviou. Ele fala aquilo que o próprio Deus o enviou a falar. Ele faz aquilo que o próprio Deus, o próprio Pai o enviou a falar. Ele vem inaugurar o reino de Deus. Ele vem trazer o reino de Deus para a terra. Ele vem falar do reino de Deus que está chegando ao mundo. Ele vem fazer a boa notícia, a boa nova. Isto é Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é o poder de Deus na história do homem, na história da humanidade. O Evangelho é o poder de Deus na história daquele que crê, daquele que o busca. Mas Jesus foi rejeitado, Jesus não foi aceito. Aliás, não só não foi aceito, foi rejeitado, mas ele foi acusado, e ele foi julgado. E por ser julgado, ele foi entregue aos romanos, e por ser entregue aos romanos, ele foi à cruz. E tudo isso nós sabemos que não foi nada de surpresa, porque Deus havia preparado exatamente esse momento e esse espaço e essa trajetória, e Ele sabia exatamente o que Ele deveria fazer. Mas a tristeza de Jesus, a angústia de Jesus refletida nesse texto, é a dureza do coração daquela geração. Ele fica entristecido em olhar para os seus irmãos, em olhar para o povo judeu, em olhar para a sua geração, e ver a dificuldade de crer no Deus que está presente em todas e quaisquer circunstâncias. No Deus presente, no Deus conosco, no Deus que caminha, no Deus que está presente nas mais difíceis situações e circunstâncias da vida humana, no Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra, no Deus que tem todo o poder sobre todo nome, sobre todas as coisas criadas, porque Ele é o Criador. Oh, meu irmão, nessa noite eu quero convidar você a pensar um pouco naquilo que falta-nos, naquilo que de fato falta-nos na nossa relação de pessoalidade com Deus, naquilo que falta-nos na nossa relação de fé com Deus, naquilo que incomoda, que traz desafios ao seu próprio coração, que é a incredulidade, que é a dificuldade de crer, que é a dificuldade de andar, de enfrentar, de avançar pela fé, de olhar a circunstância, de olhar os desafios, de olhar o mal na vida do filho, o mal na vida da filha, de ver um casamento disfuncional, de ver na vida do esposo, na vida da esposa, uma situação prejudicial que lhe incomoda, que lhe traz prejuízo, e você, ao invés de dar um passo de fé, de avançar pela fé, de colocar-se no caminho da fé, é aquilo que tantas pessoas fazem, vai se acostumando, se amoldando, vai lidando com o mal como se o mal não existisse. Essa geração, olhando para o pai, eles vão dizer: pai, é isso aí, pai, é o que tem para hoje, é o que tem para hoje. O seu filho já há muito tempo vive, né, pai? O senhor há de convir conosco que não há o que fazer pelo seu filho, pai. Volta para casa, pai. Leva seu filho para o médico, leva seu filho para alguém, leva seu filho para fazer alguma coisa, pai. O problema é espiritual, meu irmão. O problema é espiritual, minha irmã. O problema dessa criança, o problema daquela família é de ordem espiritual. O problema que está instalado no peito do pai também é espiritual. O problema que está instalado na vida do filho é espiritual. Não é problema de médico, não é problema de outra sorte que não seja um problema de fé, um problema de incredulidade. E essa é a grande tragédia do nosso tempo. É a grande tragédia do nosso tempo. As nossas debilidades familiares, as nossas inconsistências familiares, os nossos prejuízos familiares passam pela nossa incredulidade quanto ao futuro do casamento, quanto ao futuro do nosso filho, quanto ao futuro da vida da nossa filha. A nossa geração, ela é muito bem servida pelos serviços médicos.
Nós temos excelentes serviços médicos que estão acessíveis a nós. O SUS, que é algo gratuito, um serviço gratuito da medicina, está acessível a todos nós. E muitas doenças são tratadas pelo SUS, praticamente gratuitamente. Escola, colégio, temos. A dificuldade se instala no peito, na nossa incredulidade de perceber que existe um outro estilo de vida, um outro modo de encararmos a vida que está proposto a nós. E o desafio é o confronto da nossa incredulidade. Jesus olha para aquela geração e olha para os escribas que estavam discutindo com seus discípulos e fala: o que é que vocês estão discutindo com eles? Por que vocês fazem isso? Por que o coração de vocês é tão perverso de querer discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? O que isso tem a ver com a vida? O que isso tem a ver com a realidade? O que isso tem a ver com a história das pessoas? O que Jesus está dizendo é: parem de discutir teologia que não leva para a vida. Parem de ficar pensando no céu sem viver na terra. Parem de ficar olhando com os pés nas nuvens sem enfrentar a realidade dura da vida. Porque Jesus diz: eu estou com vocês, eu estou aqui. Esta é a verdade do Evangelho, esta é a verdade do Evangelho. O Evangelho é a prática da fé na vida. O Jesus nos desafia a olhar a vida pelos olhos da fé, e não suplantar, e não sublimar, e não escamotear o mal, e não fazer de conta que não existe o mal. O mal está aí, o mal está presente, o mal nos assedia todos os dias dentro de casa. Ele está às espreitas para encontrar uma brecha na tua família, uma brecha na vida do teu filho. O mal está aí. Nós somos chamados a enfrentar o mal pela fé. É isso que Jesus está dizendo. Que perversidade, que engodo, que engano. Querer o céu sem enfrentar a vida, querer viver nas nuvens sem ver a realidade do dia a dia. Meu irmão, minha irmã, a grande força do Evangelho está em dar-nos a coragem para enfrentarmos os desafios que nos estão propostos. É isso que Jesus está dizendo àquela geração. É isso que nesta noite esse texto provoca a você e a mim, confronta a sua incredulidade e a minha incredulidade. Nós não podemos olhar a realidade e fazer de conta que o mal não está lá, que o mal não habita ali na realidade. Aliás, há um livro que eu recomendo, Brennan Manning. Ele escreveu um livro intitulado O Mal que Habita em Mim. O mal que habita em mim. E o desafio de Brennan Manning nesse texto é fazer-nos corajosamente enfrentar o mal que habita em meus membros. O Evangelho é esse confronto diário do mal lá e do mal aqui. E a vida cristã é o desafio gigante, graúdo, consistente de dar respostas de fé aos desafios da vida. Então veja que a primeira palavra de Jesus é uma palavra de reprimenda à incredulidade daquela geração que o rejeitou e que agora aquela família está prestes a voltar para casa sem uma resposta de fé. Sem um encontro verdadeiro, sem um encontro genuíno, sem a graça recebida, sem a presença gloriosa de Jesus, eles nada puderam fazer. E então, Jesus volta-se para o pai, no versículo 21, ele vai perguntar para o pai há quanto tempo está acontecendo com o menino, e então o pai vai fazer esse triste relato de há muito tanto, desde a infância, e no versículo 22, o pai vai desabafar: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu fico pensando que quantas vezes você sai da sua casa e vai ao médico com seu filho e você relata o drama pesado, complexo, difícil do filho, e você olha com aqueles olhos desesperados para o médico: por favor, doutor, faça alguma coisa. E o médico então prescreve um medicamento, requer exames e vai investigando, e o médico não acha
nada que seja plausível àquela dor, àquela angústia. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com seu filho? Hoje nós vivemos de um mal que é espiritual. Não está no físico, não está no corpo. Não está tão somente nos nossos membros, está na alma. Está encalacrado na alma, que é a incredulidade, que é a dificuldade de mobilidade, de leveza. E isto, quando não é tratado, quando isso não é enfrentado, a família enferma, a família cai em desespero. Você já conheceu, conhece, conviveu com a família cujo um dos membros é viciado em drogas? Está lidando com drogas? Você já percebeu o desespero de um pai evangélico quando o filho se revela homossexual? Você já percebeu o drama da família como que é? Você já se deu conta disso? Como que fica disfuncional a família quando vê um membro da família vivendo uma vida torta, uma vida disfuncional, uma vida sem sentido, uma vida sem graça? Você percebe o sofrimento da vida da mãe, que ama incondicionalmente, mas não tem respostas fáceis para lidar com os dramas espirituais de seus filhos? É uma tragédia, é uma crueldade. Vem na igreja, vai para a igreja, vai para o culto. Quero dizer para você nesta noite que os dramas familiares, segundo Jesus, é preciso ser enfrentado diante dele, aos pés da cruz. É isso que ele está dizendo. Esse pai abre o coração, ele rasga o peito para Jesus e diz: se o Senhor puder fazer alguma coisa pelo meu filho, nos ajude, pelo amor de Deus, tenha compaixão de nós, olha para nós, olha para o nosso filho. Aí Jesus vai dizer: se podes, se podes. Qual é a resposta de Jesus? Coloca lá para mim o versículo 23. Leia para mim, meus irmãos. Ao que lhe respondeu Jesus. De novo, tudo é possível ao que crê. Você crê nisto? O que Jesus está dizendo: mamãe, o problema do casamento não é o problema do marido, é problema de fé. É problema de fé. O seu marido é descrente, o seu marido é infiel, o seu marido é dependente químico, o seu marido vive uma vida disfuncional. Já foi ao médico? O que o médico disse? O que o patrão falou? O que as pessoas dizem por aí? Eu tenho outro olhar para o seu marido, eu tenho outro olhar para o seu casamento, eu tenho outro olhar para a vida do seu filho, eu tenho outro olhar para você, eu tenho outro olhar para a sua história. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não foi ver o menino. Até então, Jesus não viu o menino. Jesus repreendeu a incredulidade do coração daquela geração, e agora Jesus entra numa relação de pessoalidade com o pai do menino, que foi quem o procurou, e ele então alfineta a consciência do pai. Ele fala: pai, o problema é de fé, o problema é de confiança no amor de Deus. Fé como confiança no amor de Deus. Você desconfia que Deus ama seu filho, você desconfia que Deus tem projetos para o seu filho, você desconfia de que Deus pode, de fato, mudar a história do seu filho. A Bíblia vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa força, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso que muitas famílias começam bem, começam aqui recebendo a bênção no altar, num grande festejo, numa grande alegria, duas famílias celebrando o casamento dos filhos, e em uma década já estão amontoando um monte de prejuízos no casamento, já com filhos e amargurando um casamento horroroso, uma vida disfuncional. Não conseguem lidar com os problemas da família porque perderam de vista a bênção que vieram buscar no altar. E perderam de vista o Deus da bênção que vieram buscar no altar.
Essa é a grande tragédia de vivermos uma vida cristã rasteira, medíocre, alienada, distante de uma relação de pessoalidade com Deus. De não invocar a bênção de Deus nos processos diários da vida familiar, de não quedarmos aos pés da cruz diariamente diante de Deus, de não pegar a nossa criança e apresentar diante de Deus, não apenas para o batismo, mas para a vida, de consagrá-lo diariamente, de ensiná-lo a conhecer a Deus, de apresentar Deus para essa criança, de ensinar a palavra de Deus para essa criança, de orientá-lo acerca da palavra de Deus, acerca das disciplinas espirituais, acerca do certo e do errado, essa tragédia que vai carcomendo a estrutura familiar, que é uma dificuldade que nós temos de fazer o simples, o básico, que é colocarmos-nos diante do trono da graça de Deus como crentes, assim simplesmente dizendo: Deus, o Senhor é o nosso pastor, e porque o Senhor é nosso pastor, absolutamente nada nos faltará, nada nos faltará. Meu irmão, minha irmã, vivemos dias em que a família pega o texto bíblico apenas para vir para a igreja. É uma inanição espiritual, há uma tragédia dentro de casa que nem parece um lar cristão, um lar evangélico, uma família que de fato adora e serve a Deus. Os filhos estão com a mente voltada para tantas outras coisas, vão em boas escolas, recebem boas possibilidades de irem para a escola de carro alugado, de táxi, e os pais levam, há um esforço enorme para que os filhos tenham o melhor que a cultura possa lhes dar. Os pais se matam de trabalhar para oferecer aos filhos o melhor, mas em casa recebem o pior. O pior está dentro de casa, o mal vai crescendo dentro de casa, o mal vai minando as estruturas dos relacionamentos familiares, o mal vai carcomendo, enquanto o pai está neutralizado no celular, a filha está ali no quarto dela trancafiada, falando e vendo bobagens pelo celular, e isso está tudo normal, está tudo certo, é isso mesmo. A criança fica a tarde inteira sob cuidados de pessoas que não têm vínculos com ela, não têm responsabilidade com ela, não tem comprometimentos com o futuro da criança, e nós dizemos: está normal, é isso mesmo. Os nossos filhos crescem no colo, na mão, nos braços de outras pessoas, e nós dizemos: isso é normal. E nós nos encontramos eventualmente à noite, cansados, fatigados, exauridos, e então fazemos aquela oração bem rápida para não cansar ninguém, e Deus te abençoe, meu filho. E no outro dia a rotina retoma, e a palavra de Deus vai ficando à distância de uma relação de família diariamente. Essa é uma tragédia da igreja brasileira hoje. Isso tem que mudar, meu irmão. Isso tem que mudar. Deus está olhando para esse pai e diz: Pai, o problema não é comigo, Pai. O problema não é comigo. O problema do seu filho tem a ver com você, Pai. O problema do seu filho tem a ver com a sua história. O problema da sua família tem a ver com o seu comportamento, com a sua estrutura de fé, com a sua espiritualidade, como você resolve as suas questões pessoais diante de Deus. A questão é de fé. Fé que trabalha, fé que labora, fé que exercita, fé que confia, fé que vai às últimas consequências, fé que faz como o pai Jairo, que deixa a filha sob cuidados da mãe e corre até Jesus, e quando ele chega até Jesus, ele atravessa a multidão, se joga aos pés de Jesus e fala: Jesus, vai lá em casa, Jesus, vai lá em casa, Jesus, o Senhor precisa ir na minha casa. Isto é fé. Isto é a súplica insistente. Isso é um desejo de ver Deus agindo na casa, no lar, na família. Isso é um desejo que agrada o coração de Deus. É quando o pai e a mãe, quando todos estão dormindo, os dois vão trabalhar pela fé. Os dois vão agora orar, vão ombrar, ombro a ombro, e vão se ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, a nossa fé não suporta as dificuldades da vida, aumenta-nos a fé, sustenta-nos as tuas mãos, abraça-nos com teu poder, olha para o nosso coração, Senhor, tira o medo, tira a fobia, tira a angústia, tira o desespero, dá-nos paz, dá-nos segurança, e dá-nos, ó Deus, repertório para lidarmos com o mal que está dentro de casa. Age com poder no nosso coração, age com poder na nossa mente, renova a nossa mente, sustenta-nos
lugar de insustentabilidade, onde nossos pés não podem se sustentar. Deus sustenta-nos pelas tuas mãos, firma os nossos passos. Meu irmão, minha irmã, essa simplicidade da fé é como você ter a coragem de chegar ao médico e falar e relatar ao médico todas as desgraças do seu filho, da sua família. Você vai diante de Deus e faz a mesma coisa, com a segurança de que o amor de Deus, que o ama, que o sustenta, que o guarda, vai encaminhá-lo de uma maneira amorosamente extraordinária. Fé é crer, é confiar no amor de Deus por você e pela sua família. Isso é fé. A grande tragédia de uma mulher cujo marido não crê, é ela também acabar não crendo. Já que o infeliz não crê, também não vou crer. Eu não vou crer sozinha. Eu nem vou orar mais por ele infeliz. Ok. Você está dizendo o que com isto? Aquilo que a cultura está dizendo. A cultura está dizendo. Eu louvo a Deus porque o Evangelho é esse confronto com a incredulidade que está no nosso peito. E nessa noite, quando nós estamos terminando essa campanha, a minha família aos pés da cruz, eu estou olhando para você, estou olhando para você, e você que está me ouvindo nesta noite, presta atenção, presta atenção. O problema não é propriamente os desafios da fé, o problema tem a ver conosco. O quanto o Evangelho faz sentido para mim, o quanto o Evangelho me tem, o quanto a graça de Deus atua no meu peito, no meu coração, na minha mente, o quanto a minha mente está renovada pela palavra de Deus, o quanto Deus me tem diante dele, o quanto eu tenho consciência do poder de Deus na história. Tem a ver com isso, em conhecer Deus, em entrar numa relação de pessoalidade para conhecer o Deus que a Bíblia nos revela. Foi essa tragédia do povo judeu, foi essa tragédia da geração de Jesus. O próprio Deus em pessoa visitando o seu povo e eles não o reconheceram. Pelo contrário, o colocaram na saída pelos fundos da cidade e o colocaram entre os piores dos piores e teve pior tipo de morte, dizendo: banimos você da nossa vida. Hoje nós não temos a coragem de dizer isso verbalmente, mas nós praticamos isso quando nós desconsideramos o amor de Deus pelo nosso filho, e nós não avançamos pela fé. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, que viver pela fé, de fato, é algo para os fortes. Não é para qualquer pessoa, não é. Viver pela fé tem a ver com um propósito bem claro e bem definido na nossa vida. Viver pela fé implica necessariamente em abrir mão de todo a minha potencialidade, do meu recurso, da minha condição, e colocar Jesus como o centro no centro dos processos decisórios. É eu ter uma desconfiança sobre o meu olhar, a minha condição de ver a realidade e olhar para Jesus e, através dos olhos da fé em Jesus, olhar a realidade. Isto é caminhar por fé. É não dizer para minha filha palavrões quando está com raiva, com ira, e dar sentença de morte na vida do adolescente, na vida adolescente, quando na verdade ele está clamando: mãe, pelo amor de Deus, me ajuda a lidar com as minhas questões. E a mãe fala: sua preguiçosa, sua dorminhoca, sua isso, sua aquilo, e você vai nominando e você vai entregando sua filha para o mal cada vez maior, e aí não falta gente para abraçar os seus filhos, para acolher os seus filhos, porque você está maltratando seus filhos dentro de casa, com o seu comportamento, com a sua frieza, com a sua falta de amor, com a sua falta de cuidado, com a sua incredulidade. Você joga nos braços da cultura, porque você não tem repertório espiritual para ter sensibilidade para ver o que está por trás daquela fala descabida, daquele comportamento horroroso, que existe um ser humano que está carente, necessitado da graça de Deus. Esse pai descobriu isto, e quando ele descobriu isso, ele foi atrás de Jesus. Isto é coragem, é ato corajoso. Não tem médico, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem isso e aquilo. Quando a coisa é espiritual, meu irmão, quando a coisa é espiritual, minha irmã,
É Jesus. Ele tem um nome que está acima de todo nome, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a nossa tragédia hoje reside exatamente aí. Temos muito conhecimento científico, muito conhecimento intelectual, muito conhecimento da cultura, pouco conhecimento de Deus, pouquíssimo conhecimento da realidade espiritual dentro de casa, de enfrentarmos os gigantes que estão presentes na nossa família pela fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Por isso que Jesus vai dizer: Pai, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nessa noite, minha irmã, meu irmão, eu quero deixar essa palavra a você. Tudo é possível ao que crê. E aí, então, a terceira ideia está no versículo 24. E imediatamente o pai exclamou: eu quero, ajuda-me na minha falta de fé. Veja que a solução, o encaminhamento da graça de Deus passou necessariamente pelo Pai. Deus foi cuidar do filho depois que tratou a incredulidade do coração do filho. E às vezes nós estamos aqui na igreja lidando com crianças com comportamentos horrorosos, disfuncionais. Obviamente que tem problemas de necessidades especiais, mas muitas vezes o problema é espiritual e a falta de cuidado dentro de casa. Pais que não têm repertórios, não têm sensibilidade, não têm a graça de Deus para olhar a realidade de seus filhos, então tratam, piorando a reação do filho, o comportamento do filho, ao invés de trazer graça, trazer leveza, trazer paz ao coração da família. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu problema familiar, eu não sei quais são os desafios da sua família, você sabe muito bem. Você sabe quais são os dramas que você está dia a dia levantando naquela segunda-feira fria, como vai ser amanhã, e você vai se levantar e vai dizer: mais uma semana, e mais uma semana. Eu quero dizer para você: rompa com isso, meu irmão, rompa com isto. O Evangelho é o poder de Deus, Jesus está nessa cultura, sendo procurado por um pai disfuncional, incrédulo, mas com desejo profundo de ver a graça de Deus dentro de casa. Com desejo profundo e corajosamente ele rompe esse silêncio, esta incredulidade, e vai com o que ele tem, com o que ele não tem, com tudo que ele tem, com tudo que ele não tem, com a sua falta de repertório, com a sua angústia, com a sua tristeza, com a sua ansiedade, mas também corajosamente ele coloca o filho e o expõe a Jesus, ele o coloca aos pés de Jesus, ele apresenta o filho a Jesus, e ele se apresenta a Jesus: olha, eu sou o que eu sou. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho fé, e acho que eu creio em alguma coisa, mas o que eu quero é que o Senhor faça alguma coisa na nossa família. Nesta noite eu quero concluir dizendo para você que Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece a sua família, nada o toma de surpresa. E se você crê, Ele espiritualmente celebra conosco esse culto. E há momentos na vida em que temos que tomar atitudes graúdas, consistentes, para fazer mudanças consistentes aqui e dentro de casa. Talvez nessa noite seja um momento oportuno para você romper com a sua incredulidade. Talvez nessa noite seja um momento oportuno para você dizer: sim, Jesus, eu sou incrédulo. Eu não creio, mas eu quero crer, eu quero aprender a lidar pelo Evangelho com as circunstâncias de casa. Sim, Jesus, eu quero colocar minha família aos pés da cruz. Sim, Jesus, eu quero colocar o meu esposo nos pés da cruz. Sim, Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer mudanças significativas, expressivas na nossa estrutura familiar. Eu creio, por isso eu estou aqui. Talvez você possa nesta noite dizer isto para Jesus. Talvez nessa noite você possa assumir um compromisso consigo mesmo, consigo mesma. Talvez você possa, sobretudo, assumir um compromisso com a sua família, com seus filhos, e oferecer a eles um coração crédulo, um coração cheio de fé, um coração que olha as circunstâncias pelos olhos da fé, mirando em Jesus e trazendo Jesus e levando as famílias aos pés de Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso nessa noite. Meu irmão, minha irmã, é o mínimo que nós podemos fazer pela nossa família.
e ver, e celebrar, e alegrar-nos com o que Jesus há de fazer na sua família, na sua história familiar, e ver e celebrar a graça maravilhosa e poderosa de Jesus dentro de casa. Vamos orar? Eu quero convidar você a esse tempo de oração, quando nós estamos encerrando o nosso culto, encerrando também a nossa campanha aos pés da cruz. Eu convido você a orar, eu convido você a aproximar-se do seu cônjuge, dos seus filhos e ter esta oração em família, essa oração bem íntima, bem familiar, e falar: Jesus, eu me vejo nesse pai conflituoso. Vamos ter um tempo de oração.